Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, então, gente, importante essa questão aqui. Aonde começou a cidade de Curitiba? No Rio Atuba, entre os bairros de Vila Perneta e Bairro Alto, tá? Bem naquela região lá. Na verdade é o Trevo da Atuba ali, né? E ali tem o Rio Atuba, certo? O Rio Atuba foi onde foi encontrado ouro primeiro aqui na nossa região. Bastante ouro, hein? Não era pouco ouro não, era bastante ouro. Sustentou aí a cidade por muito tempo aqui, tá? Essa aqui é uma informação importante também. Aonde começou a cidade de Curitiba? No Rio Atuba, tá? Não é que começou a cidade de Curitiba, é onde o pessoal começou a se instalar. Fechado? Podemos ir para frente? Olha, são perguntinhas, eu diria assim, simplórias, né? Mas aparece na prova e você tem que responder e é o diferencial. Bom, vamos para frente. Aqui, ó, existe registro, isso aqui então não é lenda, por isso que o Ébano Pereira é um cara importante, né? Virou nome de rua aqui no centro. Existe registro feito por esse Ébano Pereira do surgimento então, de uma pequena povoação às margens da antiga vilinha, né, que é o Atuba, tá? Durante a segunda inspeção ocorrida em 1650. Na verdade foram os caras que acharam ouro e ficaram minerando por ali, né? E ali então teve uma pequena povoação, tá? É muito importante lembrar, saber que na legislação portuguesa você tem povoado que depois vira vila e que depois vira então cidade, certo? Então quando ele fala povoação e usa o termo vilinha, tá? Significa que é um lugar que já tem cara de vila, mas ainda não é uma vila, tá? Vocês vão ver que lá na frente a vila se instala com o Pelourinho. O que é o Pelourinho? É o lugar onde se praticava justiça, que era com o quê? Com chibatadas, tá? E a gente associa muito a ideia do Pelourinho, principalmente por causa de Salvador, com negros levando chibatadas, mas não eram negros apenas, eram quaisquer tipo de criminosos, tá? Então, brancos, índios ou qualquer outro criminoso, né? Ele iria ser penalizado pela chibatada, tá? Lógico que negro, desde aquele tempo, foi o que mais apanhou, evidente, tá? Mas não associar a ideia de que Pelourinho era para dar chibatadas em negros, tá? Não é isso, tá? Ok? Era em quem fosse condenado por algum motivo. O negro era muito condenado porque ele fugia e fugir era crime naquela época. Bom, então anota bem essa data, ó, 1649, 1650, meados do século XVII, nós temos o quê? Nós temos o registro feito pelo Ébano Pereira do surgimento de uma pequena povoação às margens do Rio Atuba. Motivo, o Rio Atuba tinha ouro. Fechou? 18 anos depois, então essa vilinha foi crescendo, em 1668, ocorreu o quê? Ocorreu a tomada de posse da povoação por Gabriel de Lara. Esse Gabriel de Lara é um nome interessante, porque ele aqui em Curitiba ele não é muito popular. Lá em Paranaguá ele é bem popular. Lá em Paranaguá tem uma série de locais ligados ao nome do Gabriel de Lara. Ele, na verdade, era o quê? Ele era o representante do donatário da capitania, Marquês de Cascais. Isso aqui não precisa guardar, não. Sempre guarda mais o em vermelho, tá? Quem foi Gabriel de Lara, tá? Gabriel de Lara foi o cara que tomou posse da povoação, então, aquela povoaçãozinha lá de Atuba, né? Tomou posse, que significa o quê? Oficialmente ele foi lá e disse, ó, isso aqui é de Portugal, né? Essa que é a ideia. Então, Gabriel de Lara é um segundo lugar. Esse cara aqui deve ser nome de rua em algum lugar, mas nem conheço essa rua, tá? Não sei nem se tem. Lá em Paranaguá eu sei que ele é famoso. No entanto, Matheus Leme é manjadíssimo, né?
Mateus Leme é manjadíssimo, tá vendo? Ó, então nós já temos duas ruas aí. Oh, tem uma técnica de aprendizado que é a técnica de memorização por associação. É isso que eu estou usando com vocês. Memorização por associação não é decoreba. Decoreba, não perca tempo com decoreba que você não vai levar nada. Você tem que se imaginar, você de repente, lá naquele ambiente, né? Achando ouro, tá? Tem que usar a imaginação, tá? E associar as coisas, por exemplo, bom... Você está andando numa rua aí, Mateus Leme, quem era mesmo? Então você passou na Mateus Leme, quem era mesmo Mateus Leme? Está até a prova, depois não precisa mais, né? Quem era mesmo Mateus Leme? Ah, tá, o Mateus Leme foi um morador da povoação que foi nomeado capitão povoador, tá vendo? Esse cara é importante, certo? Então você tem lá o Ébano Pereira, tá lembrado? O Ébano Pereira foi o cara que subiu pela primeira vez para cá, para tomar contato com a região aqui. Descobriu o ouro, né? E aí o pessoal veio lá por 1668, então praticamente 20 anos depois, a coisa cresceu, e aí o Gabriel de Lara veio aqui, tomou posse e foi embora. E deixou como autoridade aqui o Mateus Leme, tá? E o Mateus Leme, então, foi morador da povoação desde 1661, que foi nomeado capitão povoador. Fechado? Não no lugar, porque o Gabriel de Lara era o bambambam de Paranaguá, entendeu? O cara veio aqui, né? Seria mais ou menos a mesma coisa que a Dilma viesse aqui, desse uma olhadinha aqui, ó, vamos deixar aqui o Beto Richa para cuidar disso, entendeu? Tá tudo bem cuidadinho, né? Você sabe disso, né? Tá, eu não sei se o Gabriel de Lara tinha o potencial da Dilma e nem sei se o Mateus Leme tinha o potencial do Richa, né? Mas não vem ao caso agora, tá? Mas, entendeu? Quer dizer, o Gabriel de Lara deu uma passadinha aqui e foi embora. Ele era a autoridade que veio aqui e fez a nomeação, entendeu? Ficou claro? Aí o Mateus Leme ficou o bambambam aqui. Então, nós poderíamos dizer que a primeira autoridade aqui na região foi do Mateus Leme. Por isso que eles deram o nome para a rua dele lá. Fechado? Podemos ir para frente? Bom, aí ó, aqui que tem aquilo que vocês me perguntaram agora há pouco. Posteriormente, parte dos habitantes mudou-se para um local às margens do Rio Ivo, atual centro de Curitiba. O Rio Ivo, ele vem lá de cima, é o rio ali da rua Fernando Moreira, tá? Que é aquele ali que dá aquela enchente ali na Praça Osório, tá? Por baixo da Praça Osório, por baixo da Luiz Xavier, daí desce um pouquinho, passa ali na Praça Zacarias e vai lá para Pedro Ivo, hoje tem um esgotão ali, né? Que é o Rio Ivo, tá? Ele vai sair lá embaixo, perto da rodoviária, se você for lá, você vai ver os canais, e lá vem o Rio Belém, né? O Rio Belém vem lá pelo Parque São Lourenço, passa ali no Bosque do Papa, né? De vez em quando inunda ali na frente do Shopping Miller, né? E daí sai pela Mariano Torres. Mariano Torres, quando eu cheguei aqui em Curitiba, faz tempo, lógico, era um valetão, né? Então você tem ali a Mariano Torres lindona ali, que tem uma pista de um lado e uma pista do outro. No meio, se você parar ali quando passa o ano, você vê que chacoalha tudo. Tá? É que tem o canal lá embaixo. E daí sai naquela fedentina que tem lá perto da rodoviária lá, certo? Lá já é o Rio Belém que vem de lá, com o Rio Ivo que passa bem no centro da cidade. Tranquilo? Beleza? Passeio público, por exemplo, é Rio Belém, né? O Rio Belém passa ali. Ok? Bom, tudo isso aí era banhado naquela época, né? E não se fala isso, mas subentende-se que devia ter também ou pelo menos vieram tentar achar ouro aí no Rio Ivo, Rio Belém, provavelmente acharam, né? E aí, então, a cidade começou aqui. Tranquilo? Então tem um primeiro momento no Atuba, se entende que lá no Atuba foi mais para achar ouro. E provavelmente depois os caras já acharam que aqui era melhor para se morar e vieram para cá. Então o marco zero ele passa a ser aqui por causa disso, tá? Tranquilo até aqui? Essa ideia de Rio Ivo, Rio Belém, nós vamos ver depois na aula de geografia, que a gente vai estudar os rios de Curitiba, etc., com bastante cuidado, tá? Vai ser a semana que vem.
Para resolver a situação social bastante caótica, alguns moradores solicitaram, através do requerimento, a realização de eleições, criação da Justiça e da Câmara. Né? Vamos organizar essa bagunça aqui. Bem, aqui ó, aqui tem uma coisa muito interessante. O primeiro, então vamos só repassar uma coisa. O que é o pelourinho? Pelourinho é aquele poste, né, que é colocado pelos portugueses em todas as cidades onde eles tomam conta, né? Ao invés de colocarem uma estátua, eles colocavam o pelourinho. O pelourinho, então, é um símbolo de poder e ordem dos portugueses, tá? Isso existiu, nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, até 1822, quando o Brasil se independeu, a primeira coisa que ele fez foi tirar todos os pelourinhos, porque queria dizer assim, ó, aqui não é mais Portugal, tá? Então, colocar o pelourinho numa cidade significa aqui tem autoridade, beleza? Então, o primeiro pelourinho foi colocado em 1668, tá? Quem veio aqui de novo? Gabriel de Lara, tá vendo? O cara era o poderoso aqui, tá? Mas a cidade que já existia, a cidade não, o povoado que já existia era de Paranaguá naquela época. Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná. Tá ok? Então, essa aí é a primeira informação. Bem, aonde foi instalado? Praça José Borges de Macedo, que na época era parte do Largo da Matriz, atualmente Praça Tiradentes. O Largo Borges de Macedo é aquele lado, você tem a catedral, né? Estão se situando, tem a catedral, tem a Praça Tiradentes, daí você sai à direita, indo para Barão do Rio Branco ali, tem aquele puxadinho da praça, né? Se você olhar bem, aquela região ali é em L, né? Tem a Praça Tiradentes e depois tem aquele calçadão que vai para a direita. Ali era essa tal Praça José Borges de Macedo, e ali foi construído o primeiro cadeião, tá? Com o pelourinho ali, tá? Então ali era o lugar onde tinha a cadeia, né? E dava as chibatadas nos caras lá, tá? Se localizaram? Sem problema? Tem que guardar o nome, né? Praça José Borges de Macedo, que na época era parte do Largo da Matriz. Tudo ali era conhecido por Largo da Matriz, tá? Porque tinha a matriz lá onde temos a matriz, lá, a catedral, já tínhamos a matriz. Então, catedral e mais pro ladinho aqui era o cadeião. Fechado? E aquilo que eu falei para vocês, ó, a instalação do pelourinho era a condição necessária para a elevação do povoado à condição de vila, mas ele não foi elevado à condição de vila, tá? Aqui foi um negócio que não deu certo, tá? A história diz o seguinte, é que provavelmente coincidiu o momento da instalação aqui desse pelourinho com um certo esvaziamento do ouro aqui. Já estava meio fraco aqui o movimento, tá? Bem, aí, ó, veja aqui, ó, isso aqui é muito importante prestar atenção. 1668, pelourinho, tá? Daí, 1693, a primeira eleição das autoridades públicas, criação da Câmara Municipal, e olha aqui, ó, reinstalado o pelourinho, tá vendo? Reinstalado o pelourinho, significa o quê? Que aquela primeira lá deu chabu, né? Deu uma arrancada e não deu certo. Mas essa não é a data do aniversário? Então, aí que está o detalhe. Se considerar, aqui que está escrito aqui, ó, é considerado este aqui, então, a data de fundação de Curitiba. Então, isso aqui é muito importante. Está lá no edital, né? Fundação de Curitiba, não tá? Então, esta data aqui é importante. 29 de março de 1693. Então, vamos repassar. O Matheus Leme se colocou como primeira autoridade em 1649 e 1650. Se passaram então 43 anos, quer dizer, uma geração inteira, até que realmente a coisa fosse consolidada, e teve uma instalação de pelourinho em 1668, vocês anotaram aí, e uma reinstalação em 1693. Significa que a primeira não pegou, né? Tá? É uma coisa normal, né? Às vezes a gente começa alguma coisa e não dá certo, depois a gente, numa segunda rodada, a coisa dá certo. Então, se considera esta aqui a data da fundação de Curitiba, tá? E o que caracteriza a fundação?
a criação da Câmara Municipal e a reinstalação do Pelourinho. Está muito claro na história que é reinstalação. Ok? Mas se entende que nada aconteceu lá da primeira instalação até a segunda. Fechou? Nenhuma dúvida quanto a isso? Então, cuidado que não é 1668, é 1693. Beleza? Fechou? Bom, uma coisa muito interessante para você não errar esse cálculo é você ter na cabeça quantos anos tem Curitiba, então. 315, não fez março, 315 mais 7, não é isso? Ok? Então, 315 mais 7 vai dar 322 anos. Pode anotar isso, que isso pode aparecer na prova. Curitiba atualmente tem 322 anos. 322 anos, certo? Isso é muito importante memorizar essa data. Não sei se na família de vocês é assim, na minha é assim. A de vocês também não deve ser diferente. Reúne a cambada lá, Natal, Dia das Mães, não sei o que, não sei o que. O que dá pauleira sempre é a idade da parentada. Falou da idade da parentada, né? E sempre todo mundo, não, esse aí tem 5 anos mais, está escondendo a idade, aquele papo furado, né? Comigo não tem rolo, que eu já guardo a data de nascimento dos caras lá e faço a conta, ó, que dia que você nasceu, tal, ó, pá, você tem tanto, não enche meu saco, entendeu? Cadê tua identidade aí? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, exato. Exatamente, faz tempo já, hein? Ô, louco, hein? Você lembra disso, é? Ô, se entregou agora, hein? Veja aí, ó. Já passou o quê? 23 anos, né? Puta vida. Muito bem. Então, a primeira eleição, e o Matheus Leme ainda estava por aí, hein? Velho aguentou, né? Velho aguentou. Tranquilo até aqui? Agora uma outra muito importante, aparece muito em prova. Qual foi o primeiro nome de Curitiba? Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Não foi Curitiba, tá? Curitiba é o nome que aparece lá na frente. Vila Nossa Senhora. Por isso que tem aquela Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais lá na cidade industrial, tá? Ela a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nós vamos estudar também, a primeira construção feita lá em 1966 de residências tipo Minha Casa Minha Vida, né? Tinha outro nome, mas a ideia é a mesma, né? E tinha uma favela muito grande aqui em Santa Quitéria, aí era uma invasão, levaram o pessoal para lá, deram casa para eles, etc. E daí deram o nome de Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, porque esse nome estava começando a se perder na história, né? Então, o primeiro nome da cidade, isso aqui é uma coisa muito perguntada, tá? Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. De novo, né? Lembre lá da nossa Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que fica lá na cidade industrial, associa essa ideia. Então, veja, eu costumo dizer assim, ó, a sabedoria é inútil isso aí, né? Pô, mas, para quem vai passar no concurso, basta ser útil, né? Certo? Mas é bacana. Eu acho bonito, eu acho bacana, mas tem gente que não gosta, tá? Pô, o que me adianta isso aqui? Bem, então, ó, veja que eu passei noites em claro pensando em vocês aqui, ó. Deixei tudo vermelhinho, bonitinho, é só pegar e anotar na apostila e dar uma repassada na semana da prova. E partir para o abraço. Beleza? Podemos ir para frente? Olha, aí já temos aí para vocês aproximadamente o quê? A probabilidade de umas 10 perguntas. Tem umas 10 perguntas aí já que podem derrubar vocês, né? Por exemplo, não confundir o Matheus Leme com o Ébano Pereira, né? Aparece lá, quem foi o capitão povoador? Daí coloca Ébano Pereira, coloca Matheus Leme, Gabriel de Lara. Você vai ter que acertar lá que é Matheus Leme, né? Beleza? Bom, então vamos repassar aqui, ó. 1693, aqui tem uma outra informação importante. Lembra que eu falei que agora há pouco que quando passa de povoado para vila, então deu uma encorpada? Se aqui é vila, significa que já passou a existir, tá? Certo? Já é uma cidadezinha, tá? Bom, então eu estou aqui em 1693, aí temos um registro
de 1701 que a vila passou a se chamar Vila de Curitiba, certo? E tinha 1.400 habitantes. Tá? Então, qual o ano que Curitiba passa a ser chamado em Curitiba? 1701, tá? Procura associar, tá? 8 anos depois que virou Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, tá? Bem, e nós temos 29 de março de 1693 como data oficialmente considerada fundação de Curitiba desde 1906, tá? Porque antes havia aquela bronca, era 1668, ou era 1649, ou era 1693, tá? Então, se adotou em 1966, 29 de março de 1693, por isso que tem uma praça chamada 29 de março, né? Conhece a praça 29 de março? Fica ali perto da Martim Afonso, lá, aquela rápida que desce lá do Champanhar em direção ao centro, tá? Então não tenha dúvida, existem menções das datas lá iniciais do primeiro Pelourinho, mas o que vale como fundação é o segundo Pelourinho, né? A reinstalação do Pelourinho, que é 29 de março de 1693. A partir daqui, nós já tínhamos uma Câmara Municipal, então as datas passam a ser datas oficiais. Até então, são registros de cartas, correspondências, histórias, etc, etc, etc. Aqui não, aqui a gente tem então a fundação provavelmente da cidade. Então quando aparece aí no edital Fundação de Curitiba, eu tenho a impressão que é por aqui que os caras vão perguntar. Beleza? Até aqui nós estamos na fundação. Fundação, então, tem um histórico que vai de 1500 até 1693, então praticamente 200 anos, né? 197 anos de ouvir dizer. Fechei? Podemos ir para frente? Bom, aqui está muito claro, ó, no final do século XVII, né? Lembre que a fundação foi aonde? Foi no final do século XVII. É uma coisa também que tem que anotar aí. Curitiba, pode botar até ali depois do 29 de março de 1693, coloque entre parênteses o quê? Final do século XVII, certo? Porque o século XVII vai de 1601 até 1700, beleza? Então ele está falando aqui do momento em que surgiu a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que depois passou a se chamar Vila de Curitiba. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma cultura de subsistência. A cultura que ele está falando aqui é produção, né? O que é uma cultura de subsistência? É produzir para comer. Tá? O termo subsistência quer dizer isso. Então os caras deviam plantar aí, ainda não plantavam repolho, que a polacada não tinha chegado ainda, tá? Deviam plantar mandioca, milho, certo? Criar lá uns bodinhos, etc., que era o que se criava lá a partir da visão portuguesa. E isso chama-se cultura de subsistência, tá? Por quê? Porque o negócio deles era procurar ouro, certo? Então, comia-se, plantava-se para se comer, né? E vamos procurar ouro, que o ouro que é a saída. Aqui eu descrevi o que é o Pelourinho, né? Para ficar bem claro, o Pelourinho é colonial português, então o Pelourinho ele é um instrumento de manifestação do poder do domínio português, certo? Então o Pelourinho colonial português era um poste de madeira com argolas de ferro erguido em praça pública, no qual os condenados, veja bem, não é os negros, se aparecer os negros está errado, no qual os condenados, tá? Indígenas, brancos, negros, amarelos, se tivesse algum asiático por aí, tá? Os condenados pela justiça eram amarrados e chicoteados, tá? Esse negócio de chicotear é uma coisa que vem dos árabes, tá? Você vê que os árabes ainda continuam chicoteando,
deles. Tá, e como é que chegou isso nos portugueses? Nós temos que lembrar que a região da Espanha e de Portugal foi invadida pelos árabes por mais de 700 anos. Então, muito do... Aliás, essa cor mais morena do espanhol e do português, ao contrário do que se vê dos franceses para frente, que são mais louros, é da mistura dos árabes com a população europeia que habitava o Portugal e Espanha, tá? E Portugal ficou com essa ideia de ter o pelourinho para mostrar justiça, tá? Fechei aqui? Podemos ir para frente? E aqui está aquilo que eu já falei para vocês, está bem claro aqui, ó. Como era um símbolo de opressão do governo português, o pelourinho foi derrubado em 1822, quando da independência do Brasil. O pelourinho de Curitiba e todos os demais pelourinhos do Brasil, né? Ficou só aquele nome pelourinho lá em Salvador, que é turístico, né? Lá em Salvador, lá sim, né? Lá os caras conservaram para ficar na memória a injustiça que se cometia contra os negros, né? Porque lá a população é mais negra, é predominantemente negra, então para eles isso é importante. Bom, ficou bem claro a história do pelourinho, se caía alguma coisa, o que é, o que não é, para que serve, etc., por que ele tinha? Beleza. Com as providências de 1693, os aspectos fundamentais de fundação de uma vila estavam efetivados. Então fica bem claro que, na verdade é assim, ó, ficou 29 de março de 1693, é bom entender isso também, porque, na verdade, oficialmente, a Vila Nossa Senhora da Luz começou a existir aí, né? Antes ela era povoado, né? Certo? Por isso que optaram por essa data. Naquela época era comum que as vilas ou cidades fundadas passassem a ser correlacionadas, inspecionadas pelos ouvidores, tá? Então, o ouvidor era uma espécie de um olheiro do rei de Portugal, tá? Bem, nós temos uma praça que fica ali, ó, depois desse prédio aqui, que chama-se Ouvidor Pardinho, né? Então, o Ouvidor Pardinho foi o primeiro ouvidor aqui. A função desses ouvidores era reunir o conjunto documental composto pela ata de fundação e pelas primeiras ordenações ou normas, tá? Então, coloca isso aí, ó. Ouvidor, na época, não era um cara que ouvia, né? Ouvidor era um cara que espionava, ok? Ele vinha aqui e ficava ouvindo aí as coisas, depois ia contar para o rei, né? Certo? É um fiscal do rei. O ouvidor era um fiscal do rei, tá? Então, essa figura desse ouvidor é importante porque em 1721, portanto 20 anos depois, aparece o Pardinho aqui, ó, o ouvidor Rafael Pires Pardinho, teve por aqui, certo? E virou nome de praça. E ele é importante porque ele deixou registrado como era a cidade em 1721, né, a vila. Nas suas informações dizia que a comunidade vivia num raio de apenas 7 léguas ao redor da vila. 7 léguas, légua é um pouco mais que 1 quilômetro, né? Está aqui um texto, então, pesquisado em 1969, que diz assim, ó, a partir desse limite existiam infinitos campos que eram desconhecidos para os lados do oeste e do sul, que é aí o que nós estamos aqui, ó. Aqui seria o início do infinitos campos, né? Bem essa região aqui, e daí você vai até as margens do Rio Iguaçu, lá embaixo, né, na divisa com Fazenda Rio Grande. Aí pega Boqueirão, Alto Boqueirão, né? Uberaba, etc. E que só para o norte da vila, ao longo da estrada que ligava a São Paulo, existiam algumas fazendas de criação de gado, de propriedade de habitantes de Paranaguá e de São Paulo. Então, isso é muito importante, que essa pergunta aparece muito. Como é que a cidade de Curitiba cresceu? Qual é o eixo de crescimento dela? O eixo de crescimento dela, você pode anotar aí, é Praça Tiradentes e Atuba, né? Por causa daquela ideia de que começou em Atuba, e daí então se entende. E como a saída para Paranaguá, a saída antiga, é onde é a Estrada da Graciosa, que você vai pela BR-116, depois desce lá na Estrada da Graciosa, e como se também era o eixo para São Paulo, que era a região mais desenvolvida, né? Então, o eixo de desenvolvimento pode-se dizer que é da Praça Tiradentes
para o norte. E você pode dizer que 7 léguas vai dar mais ou menos onde nós estamos aqui. Tá? Para lá eram os campos de Curitiba. Onde nós estamos aqui é o início do campus de Curitiba.